essa semifinal entre Fluminense e Internacional, ela promete ser histórica. O Fluminense, ele desde o início da Libertadores, ele começou arrebentando, né? O primeiro turno do Fluminense na fase de grupos foi extraordinário. Ele ganhou todos os jogos que fez, ele deu um chocolate no River Plate, meteu 5 no River no Maracanã. Depois ele caiu de produção no segundo turno, mas garantiu a sua classificação. O Internacional não. O Inter, ele claudicou. Ia, voltava, empatava em casa, ganhava fora sofrendo, perdeu, se classificou na última rodada, tendo que vencer o Independiente Medellín, mas apresentando um futebol bem deficiente. Mano Menezes caiu, chega o Kudê, e aí o Inter traz 2 jogadores que mudaram tudo. O goleiro uruguaio Rocher e o atacante equatoriano Ener Valencia. Esses caras transformaram a equipe do Internacional. É impressionante. O Alan Patrick passou a jogar um bolão. O time todo cresceu com a presença desses 2 jogadores. Porque eles são jogadores que decidem. Se no Fluminense, que não teve o Marcelo, hein? Vale lembrar agora nessa fase. O Diogo Barbosa se comportou muito bem. Mas teve a volta do Alexander, está entrando aos pouquinhos, é outra grande notícia. Mas se o Fluminense tem Ganso para servir, tem Cano, tem John Kennedy, tem Arias, né? Tem o André, que também é um jogador decisivo, tem o Nino, que faz gol à beça, o Fábio, que decide fazendo grandes defesas. O Internacional tem 2 caras muito decisivos, que desequilibram. O goleiro Rocher e o Ener Valencia. E o Alan Patrick, ele é hoje meio que o Ganso do Internacional. Aliás, eles começaram juntos lá no Santos, né? Eles são da mesma geração ali. O Alan Patrick era um reserva daquele grande time do Santos, que foi campeão da Copa do Brasil 2010, que tinha Neymar, que tinha Ganso, que tinha Robinho. O Alan Patrick estava por ali. Jovenzinho, começando. Ele era, inclusive, comparado ao Ganso, ao estilo de jogo. E ele lembra mesmo. Eles têm características muito parecidas. Então, vejam bem, eu estou citando aqui jogadores e elementos que transformam essa semifinal em um espetáculo. O primeiro jogo será no Maracanã e a decisão será no Beira-Rio. Por quê? Porque o Inter fez uma campanha em que ele somou mais pontos do que o Fluminense. Aquele segundo turno do Fluminense, em que o Tricolor perdeu 2 jogos e empatou 1, o último no Maracanã, contra o Sporting Cristal, aquilo ali fez diferença agora, porque o Internacional somou mais pontos. E aí ele vai decidir no Beira-Rio. Eu acho que o Fluminense tem um time melhor. Eu acho o time do Fluminense melhor. Porém, o Internacional vem subindo a ladeira. E com 2 jogadores muito especiais e que estão fazendo os caras em volta jogarem muita bola. Imperdíveis os encontros entre Fluminense e Internacional. E, sinceramente, vocês sabem que eu sou um cara que não fica em cima do muro. Mas esse daí eu não vejo favorito. Pode acontecer qualquer coisa aí entre Fluminense e Internacional. Talvez, pelo fato de ser a decisão no Beira-Rio, dependendo do que acontecer no Maracanã, o Inter leve uma pequena vantagem, mas eu acho o time do Fluminense mais bola. E o Fluminense vai ter a volta do Marcelo, o Fluminense vai ter o retorno do Alexander, que até lá já vai estar mais em forma. O John Kennedy está voando. Bate! Minha irmã! Que confrontos serão Fluminense
e Internacional da Libertadores da América. Já aproveitando o embalo, vamos falar do outro jogo da semifinal, que é gigantesco, né? Porque simplesmente estarão envolvidos lá 9 títulos de Libertadores da América. Se do lado de Fluminense Internacional tem 2 títulos, que são do Inter, o Inter busca um tri, o Fluminense não foi campeão ainda da Libertadores da América. Do outro lado, são 9 títulos. O Boca é o segundo maior campeão da competição. 6 títulos. Se vencer essa Libertadores, ele vai igualar o Independiente, com 7 títulos, o maior campeão. Boca, que não é campeão desde 2007. E os argentinos estão agoniados com o domínio brasileiro no futebol da América. Eles querem quebrar isso de qualquer maneira. O Boca fez um esforço, trouxe Cavani, trouxe o goleiro Sérgio Romero, depois de muitos anos jogando lá na Europa, era goleiro do Manchester United. E a trancos e barrancos está dando certo. Eles passaram pelo Nacional do Uruguai nos pênaltis, sofrido, e de novo contra o Racing nos pênaltis, sofrido, chegaram à semifinal. E darão a vida. Então, meus amigos, vai ser também maravilhoso e imperdível esses jogos entre Boca e Palmeiras. Porque o Boca é isso que eu estou falando para vocês. Ele é camisa, ele é tradição, ele é raça, ele é valentia, porém, ele vai encarar um time que é o mais competitivo da América dos últimos anos. É esse time do Abel Ferreira, o time do Palmeiras. É o time mais enjoado para se enfrentar na América. Porque não é um time brilhante individualmente, embora tenha grandes jogadores, né? Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Dudu, que não vai estar, só volta ano que vem, isso aí pode fazer diferença, embora ele não tivesse performando nessa temporada como em outras. Mas o Palmeiras ele tem um coletivo muito forte, ele é muito competitivo, fisicamente ele é muito forte, mentalmente ele é muito forte, ele é o espelho do seu treinador, então será um osso duríssimo para o Boca Juniors superar o Palmeiras. O Palmeiras tem mais bola, o Palmeiras tem mais futebol, e mesmo com Cavani, eu acho que o Palmeiras tem mais qualidade. Então, nesse jogo aí, para mim, o Palmeiras é favorito. Ele leva uma vantagem. Mas eu acho que ele vai sofrer, porque o Boca vem com tudo. O primeiro jogo será na Bombonera e a decisão será no Allianz Parque. O Boca tem um atacante que é melhor do que todos os outros atacantes do Palmeiras. O Cavani é um jogador superior a todos os atacantes que o Palmeiras tem. Mas o Cavani ele fica meio que isolado no time do Boca. Ele tem companheiros que correm muito, que lutam muito. Tem bons jogadores, tem o Fabra, tem o Zebadios, são bons jogadores. O Benedetto continua por lá e tal. Merentiel, que era do Palmeiras, está por lá também. Mas o Cavani ele se destaca isoladamente nesse time, junto com o Romero lá no gol. Já o Palmeiras é o Palmeiras que a gente conhece. Vai ser enjoado, vai ser competitivo, vai ser danado. E para mim é favorito contra o Boca. Mas eu sinceramente não sei se o Palmeiras vai passar pelo Boca. Mas para mim, ele é o favorito para passar. Então o panorama é o seguinte: nós já temos um brasileiro garantido na final do dia 4 de novembro no Maracanã, ou Fluminense e Internacional. E do outro lado, nós temos um brasileiro que, para mim, tem mais chance de estar na final do que o seu adversário argentino. Então, a chance de termos mais uma final brasileira, ela é grande. Porém,
vai ter um gigante que está querendo acordar, que não ganha Libertadores há 16 anos que não ganha Libertadores, querendo atrapalhar a festa brasileira e fazer uma festa argentina no Maracanã, como os argentinos já fizeram recentemente ao conquistar a Copa América em cima da seleção brasileira. Uma coisa eu garanto: as semifinais da Libertadores serão épicas, memoráveis. Vamos entrar no assunto final de Copa do Brasil? Está longe ainda, né? É só no dia 17 de setembro no Maracanã o primeiro jogo. Só que, na noite de ontem, aconteceu algo que tem uma ligação direta com a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Eu confesso a vocês que eu não esperava a eliminação do São Paulo, pelo que aconteceu no primeiro jogo lá em Quito, contra a LDU, que a LDU deixou de matar o jogo lá. E no segundo tempo o Lucas Moura fez o gol que deixou o São Paulo numa situação boa para conseguir virar. São Paulo hoje sofreu no primeiro tempo, mas no segundo tempo jogou bem, teve chances, massacrou e aí chegou no gol do Arboleda. Mas depois a LDU cozinhou bem ali no final e levou para os pênaltis. E nos pênaltis é aquilo: alguém vai ter que errar. Senão, os caras estavam lá batendo até agora. E quem errou? Quem errou? Rames Rodrigues. Entrou até bem no jogo, deu chapéu, o Morumbi veio abaixo, aquela coisa toda. Rames Rodrigues. Isso não é legal, hein? Porque o cara chegou agora, um grande nome, motivou a torcida, tá entrando em forma. E aí ele, exatamente ele, isola a bola e erra a cobrança que permitiu que a LDU ficasse em vantagem e eliminasse o São Paulo. Né? E eliminasse com mérito. Porque se você pegar o primeiro jogo e pegar o primeiro tempo de hoje no Morumbi, a LDU jogou bem, né? Conseguiu levar para os pênaltis e foi mais competente. Então a LDU mereceu. E o São Paulo de Dorival Júnior começa a viver um momento complicado. Aliás, os trabalhos do Dorival têm essa característica. Vocês já repararam? Os times começam muito bem, rapidamente ele transforma o ambiente e as equipes começam a render. Foi assim no Flamengo, foi assim por onde ele passou. Vasco, Coritiba, Cruzeiro, Santos e por aí vai. E no São Paulo agora foi exatamente isso. Só que o São Paulo, se você observar, depois da chegada do Lucas Moura, o Lucas Moura deu um upgrade na equipe. Mas o São Paulo ele vem colecionando alguns resultados que não são bons. O São Paulo perdeu para o América Mineiro em Belo Horizonte, São Paulo perdeu para a LDU em Quito, que é um resultado até normal, mas da forma como o time se comportou, não foi bem. O São Paulo hoje foi eliminado dentro de casa, no Morumbi lotado para a LDU. Então, isso demonstra um momento de instabilidade no trabalho do Dorival Júnior no São Paulo. Uma validade que começa a aparecer. E aí eu digo o seguinte: essa eliminação do São Paulo da Copa Sul-Americana, ela influencia a decisão da Copa do Brasil. Não tenho dúvida disso. Primeiro, porque o São Paulo perde confiança. O São Paulo foi eliminado dentro de casa. Então, isso gera um abatimento. E para o adversário, que no caso é o Flamengo, que está numa crise incrível durante todo o ano, criada dentro do próprio Flamengo, o Flamengo está criando as suas crises e está sendo o seu maior adversário, mas o Flamengo, mesmo em crise e todo enrolado,
com o potencial que tem, que é muito grande, e é maior que o do São Paulo, o time do Flamengo é melhor que o do São Paulo, o Flamengo olha e vê. E o São Paulo não está jogando bem, não, hein? São Paulo foi eliminado em casa pela LDU. E isso mexe também com o lado de cá. Isso pode fazer com que os jogadores do Flamengo, né, que já devem achar isso, mas agora tem mais certeza. A própria torcida começa a ver de uma forma diferente. Tá vendo? A LDU eliminou lá o São Paulo. Então por que, que o Flamengo não pode chegar lá e ser campeão da Copa do Brasil dentro do Morumbi? O São Paulo, pelo momento favorável que vinha até pouco tempo, estava sendo apontado como grande favorito para ganhar a Copa do Brasil. Agora, eu não sei. Vamos aguardar os jogos que vêm por aí do Campeonato Brasileiro. Teremos uma parada de data FIFA, mais ou menos uma semana. Isso será importante para os dois times, para nós vermos como eles estarão daqui a 3 semanas, até menos, né? 18 dias, menos de 3 semanas, quando a bola rolar no Maracanã, num domingo, 4 da tarde, dia 17 de setembro, para Flamengo e São Paulo, o primeiro jogo. E aí, uma semana depois, no Morumbi, o jogo final na casa do São Paulo, lotado o Morumbi. E o São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil. Pode ser em casa, em cima do Flamengo, dirigido pelo Dorival, que seria uma resposta ao Flamengo. Mas, em compensação, vocês já imaginaram o Flamengo ganhar a Copa do Brasil dentro do Morumbi, lotado, em cima do São Paulo, dirigido pelo Dorival, e impedir o São Paulo de ser campeão pela primeira vez da Copa do Brasil, dentro de casa, numa grande chance para o São Paulo? É óbvio que, apesar de todas as tretas e problemas que o elenco do Flamengo tem, os caras pensam nisso. Muitas vezes eles estão passando uma mensagem de que não estão nem aí, estão curtindo a vida e tal, aquela coisa toda. Mas na resenha entre eles, rola isso. Da mesma forma que os jogadores do São Paulo falam entre eles, né? Pô, a gente pode ganhar a Copa do Brasil pela primeira vez no Morumbi, hein? Diante da nossa torcida, a gente vai entrar para a história do clube, é o título que falta ao São Paulo. Os jogadores do Flamengo pensam também, cara, a gente pode proporcionar um morumbizaço. Pode calar o Morumbi e deixar uma derrota marcante para sempre em cima do São Paulo, que é ganhar a Copa do Brasil dentro do Morumbi, em cima do São Paulo. Então, são componentes desse grande jogo. E essa eliminação do São Paulo, da Copa Sul-Americana, nos pênaltis, se aproximando da final da Copa do Brasil, eu não tenho dúvida que vai influenciar o ambiente dessa decisão. Eu já não sei mais se o São Paulo é favorito para ganhar a Copa do Brasil. E aí? Concorda comigo? Deixe o seu comentário, aquele like legal e participe aí. Quero saber o que você acha, hein?